Porque geralmente o pessoal coloca 1 milhão de metas, eu vou emagrecer, eu vou quitar as dívidas, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou lançar meu livro, eu vou lançar um curso, vou lançar minha vizinha. O cara vai colocando lá e chega no final do ano ele olha, e quase nada feito. É verdade. E o que vocês estão pensando para 2025? O que vai ter de meta nova? Como é Cara, que eu vocês sou vão um cara de definir? poucas metas. Eu acredito que poucas metas são melhores do que muitas metas. E eu sempre fui assim na minha vida inteira. O que você chama de poucas? Poucas metas, eu sempre gosto de trabalhar com algo macro. Por exemplo, eu gosto de estabelecer a central, porque se eu não tenho a capacidade de priorizar, eu não sei qual que é a hierarquia das coisas que eu quero que aconteça. Então, por mais que às vezes eu estabeleça mais de uma ou duas, três coisas, eu gosto de colocar aquilo na hierarquia. Por quê? Pra eu saber priorizar. Pra eu saber, dentro das coisas, saber fazer escolhas. Então, cada escolha traz uma renúncia. Então, quando eu coloco mais de uma meta, pra mim, as três não é tudo ouro, é ouro, prata e bronze. Então, eu gosto de saber, cara, isso é o meu objetivo principal. mais importante do ano. É Não, um porque vai ter troço. dias que você vai ter que fazer escolha. Aí, se você tem, lá, cinco coisas estabelecidas, aí naquele dia que você vai ter que dar uma opção, treino ou faço aquela reunião no Ventes que é importante? Tipo assim, cara, qual é o meu objetivo? Cara, isso aqui. Então, é essa a escolha. Então, eu gosto de priorizar até pra minha central de decisões estar calibrada. Então, eu sou um cara de poucas metas. Eu sou aquela pessoa que eu tendo a manter... eu sempre fui um cara de poucas coisas, no sentido de... É muito difícil eu adicionar novas avenidas de crescimento quando eu já tenho as minhas avenidas de crescimento já pré-estabelecidas. Por exemplo, hoje dentro da minha vida, profissionalmente, eu tenho dois grandes mundos. Eu tenho a Wiser e a Liga, a Mentor League Society. Então, dificilmente eu adiciono uma terceira avenida de crescimento se eu tenho duas muito promissoras. Então, eu sou aquele cara que eu concentro. Então, tem muito ano que eu só renovei uma meta. Obviamente, ajustei e calibrei para a perspectiva do ano. Mas, basicamente, era um Ctrl-C e Ctrl-V da passada. Né? Eu acho que pessoas que tendem a cada ano tá tirando num lugar diferente... Eu acho, cara, Não funciona. pensa, né? Pensa um pouco mais será que não é essa alternância de prioridade que não tá fazendo você ter uma ruptura num lugar específico? Tá abrindo mão do juro composto, né? Exatamente. Esse ano minha meta é estudar inglês. Eu quero estudar um ano e no outro ano ele muda para japonês. Cara, idioma, se você não tá constantemente usando, você perdeu. Exatamente. Então tem que ter um juro composto das coisas. Então- Dedicar um ano a um negócio é uma coisa, dedicar 10 o negócio chega a bilhão, por exemplo. São poucos os anos onde eu tenho uma virada Pode chegar. muito brusca, assim. São poucos os anos. Então, esse ano, acho que é um ano muito de consolidação das coisas que vieram num pace muito legal em 2024, continuar a expansão. Como eu sei que o seu objetivo desse ano é expandir ainda mais a Portfel. Para 2025 é limpar os resíduos que ficaram das decisões que eu tomei em 24, que eu falei não. O 24 foi um ano, 2024 foi um ano de falar não. Um não atrás do outro. E é bizarro, né? Porque que nem as pessoas de fora, elas não entendem, pô, mas estava indo bem o negócio, como você vai abrir mão disso? Quando eu parei de fazer publicidade, era isso, né? Pô, mas te pagam muito bem, é só um storyzinho, é só uma coisinha e tal. Então as pessoas não entendem o porquê. Mas na minha cabeça, o que você falou de central de decisão, gente, é uma briga dos divertidamente lá dentro que é complicado manter. Então, esse ano 2024 foi o ano que eu vi o poder de você falar não para boas oportunidades. Tá dando certo, sim, mas não é isso que eu quero para os próximos 10 anos. É tipo assim, não é uma brincadeira para fazer um dinheirinho extra ali, sabe? E principalmente também eu quero simplificar e potencializar. Porque se você não simplifica, você não consegue potencializar. Então, eu vou pegar tudo aquilo que funcionou. Vai ser um ano de muito mais análise. Porque eu fiz muita coisa nova no passado, né? Era muito teste. E agora é pegar o que funcionou e potencializar. E, tipo, falar mais nãos ainda e limpar todos os resíduos do ano passado e conseguir seguir mais em frente. Tem a famosa teoria da lei do foco, que é o seguinte: quanto mais coisas você faz, pior você faz. É uma regra, não tem como combater isso. Quanto mais coisa você faz, pior você faz. Tem gente que faz melhor mais coisa, mas não significa que faz melhor do que faria uma só. Sim. Tem gente que é muito mais multitarefa do que outra pessoa. As mulheres têm uma capacidade, até uma visão mais periférica, elas conseguem fazer. Eu tenho uma dificuldade enorme, então eu sempre fui um cara de poucas coisas. Assim, eu reconheço a minha incapacidade de fazer poucas coisas, mas depois eu vi o poder de você, quando você direciona todos os seus objetivos numa coisa só,
Eu acho que fica muito transformador. Agora, o problema é que o ser humano, ele quer muita coisa O tempo inteiro, o tempo tudo. inteiro, a todo momento, Uhum. né? Então, e você brigar com essa central nossa de recompensa. Então, eu acredito nisso. Quanto mais coisa eu faço, pior eu faço. Eu queria perguntar pra vocês como é que vocês fazem pra dividir as metas. O Caio falou, por exemplo, sobre hierarquia. Tem coisas que são mais importantes do que outras. Agora, vocês definem por áreas, porque eu costumo definir uma meta pessoal. Foi o caso da gravidez, é uma meta pessoal. Tem uma meta financeira, e aí envolve financeiro/empresarial, né? Pode ser em termos de patrimônio que eu quero ter alocado ou resultados da empresa. Uma meta física para o corpo, por exemplo, 250 dias de treino. Para ano que vem vai ser dias de treino / dias de treino de jiu-jitsu. Eu vou separar isso. Eu não sabia que ia começar a fazer jiu-jitsu esse ano, mas comecei felizmente. Agradeço ao Luan sempre que me levou lá para treinar na house a primeira vez. E também coloco metas intelectuais. Desse ano ele escreveu o livro, que se mostrou muito mais desafiador do que ler, por exemplo. O pessoal fala, como é que eu faço para começar a ler? Eu falo, vai escrever um livro, você vai ver que é muito tranquilo ler. Sim. Ler vai ser sua procrastinação de pesquisa do livro, entendeu? Então eu costumo dividir nessas áreas. Você adota um modelo parecido, diferente? Fale um pouco sobre isso. Eu gosto de fazer esse exercício de mapear as áreas da minha vida e fazer uma pequena análise como é que tá. Eu gosto sempre de fazer análise. Por exemplo, como é que a minha área, a parte da minha saúde está? Eu sempre gosto de fazer essa análise e eu sempre gosto de calibrar. Mas eu gosto de sempre dar um tom como que vai ser aquele ano. Por exemplo, eu lembro que quando eu fiz meu Ironman, eu coloquei a minha parte de saúde / atividade física como prioridade. Então, por exemplo, se tinha uma reunião 10 horas da manhã, eu falava que não dava. Eu deixei muito dinheiro naquele ano. Sim, imagino, cara. Deixei muito dinheiro. Quanto tempo de treino por dia? Minha planilha era entre 18 a 22 horas por semana. Bastante, cara. Então, era no meu último ano, né? O ano que era o ciclo do Iron. Mas eu fiquei 4 anos treinando. Mas o meu último volume de treino, as 8 semanas antes. Só que eu tava em paz. Sabe aquele em paz? Então, eu via amigos meus executando projetos novos, tá? Porque às vezes tem muito disso, né? Eu sou aquele cara que eu sou ambicioso. Mas aquele ano, a minha ambição era cruzar um Ironman bem. Aquele ciclo, aquela jornada, aquele esporte. Esse era o meu grande negócio daquele ano. Tatuagem do Ironman? Não fiz. Então eu faço essa revisão. Eu olho, eu coloco também, sabe, minhas finanças, saúde, família, lazer, negócios. Eu gosto de fazer esse check-up, porque eu acho que uma reavaliação é muito importante, tanto para você adicionar as faltas, mas como tirar os excessos. Mas a minha coisa central é reestabelecer dentro dessa arquitetura qual vai ser a minha zona mais específica. Porque, para mim, eu encontro essa harmonia, primeiro, de foco e outra coisa, bons acordos com quem são fundamentais na conquista daquelas metas, né? Então, isso tá acordado. Eu gosto de fazer isso com a Fabi. Então, eu não crio metas sem a Fabi estar junto. E eu não starto ela se ela tá 100% fechada. Não starto. Aí eu coloco balizadores. Eu acho que o que você coloca de treino, eu e a Fabi, a gente chama de balizador. Porque aquele balizador me deixa mais visual eu não perder o descompasso. Não é que nem você coloca, são 300 treinos por dia. Na verdade, você fala assim, cara, por mais louca que tenha a minha agenda, deixa eu fazer uma atividade, deixa eu fazer meia hora, 1 horinha por dia. Não, são seus KPIs, digamos assim. Exato, é como se fosse um KPI seu, né? KPI, para quem não entende, é Key Performance Indicator, né? Se você bota lá que você quer fazer 300 treinos no ano, cara, mas passou 6 meses e você tá abaixo de 150... Não vai estar dando, né? vai ter que compensar depois, né? Até um certo limite, depois já não dá mais. Vai ter que ficar inventando critérios, alguma coisa assim, ou assumir que você perdeu. Mas é algo que você pode ficar pegando para ver se vai chegar até o seu objetivo mesmo. Então, eu gosto de colocar indicadores, porque isso não me ajuda a delargar alguma área. Porque o que eu fujo quando eu estou estabelecendo meta? Dos erros grandes. Aquele lá em 2013, eu errei grande na saúde. Eu errei muito grande. Porque eu não tinha nenhum balizador. Eu não percebi que eu estava indo em direção ao muro. E eu fiquei chateado por conta que uma foto na Praça do Descobrimento... Trouxe tudo de uma vez. Trouxe tudo de uma vez. Eu falei assim, cara, onde é que foi que eu errei? Mas eu errei muito grande. Eu não queria estar trincado com 6, 7% de gordura. Não era esse o objetivo. Mas eu fui muito para outro extremo. Então, eu gosto de fazer essa análise que você faz para eu fugir das extremidades. O que eram os requisitos daquela meta?
que você está disposto a fazer para conseguir Completamente. E o que- atingir Importante aquilo. pra E o caramba. que é importante para aquilo se tornar possível, igual o negócio da academia. Você parou para pensar que você tem que estar, por exemplo, você não pode estar com fome dentro de uma academia? Isso é bizarro, mas quantas vezes eu deixei de treinar por não ter programado um café da manhã? São umas coisas idiotas. E eu percebi isso. E eu, o Rafa, então, a gente hoje em dia pensa assim, calma, em questão de rotina, de demandas, de ações. Isso faz sentido pra gente? Uma coisa que eu questionei muito com ele, que ontem eu fiz um negócio. Gente, eu fiz uma lista de coisas que me geraram estresse crônico em 2024. Muito e foi a lista mais ridícula da minha. Mercado, top 1. É, Tem isso eu noção? abominei. Esse eu tirei da minha vida há uns 3 Mercado, anos. você diz supermercado? Não, é Supermercado? tipo assim, chegava o horário do almoço, tem a E não madrinha tinha que fica lá em comida. casa, assim, 10 horas da manhã, madrinha. Gente, não tem proteína. E o Rafael em reunião, eu preparada pra ir pra academia. E aí? Sabe, um negócio. Cada coisa é ridícula. E ficou evidente que a maioria das coisas que me geraram esses estresses diários e que acabaram tombando em outras coisas importantes, de duas uma. Ou é falta de comunicação, Ou planejamento. não é nem planejamento, ou é não tomar decisões. De, por Aham. exemplo, tá, quem vai no mercado? Aí, tanto que há 3 semanas atrás, o Rafael deixou com o cara do açougue tudo certo, com o cara lá das hortaliças tudo, e pronto. A gente não parou para resolver algo que podia ter parado para resolver. Então, eu não tenho nenhum sistema muito redondo de planejamento de metas, mas essas coisas, principalmente você olhar para suas metas e pensar, tá, mas o que eu preciso para tornar isso algo do meu dia a dia? Por exemplo, uma leitura diária, né? Eu preciso acordar mais cedo, porque é o único momento que não tem ninguém no WhatsApp me deixando maluca. Mas eu consigo dormir mais cedo? Sabe esse pensamento de segunda ordem? Nossa, cara, isso... Isso é genial, na real. Mas, Bruno, isso acho que é o que a galera precisa entender, pelo menos, eu acho que cada um aqui tem um sistema de método e não existe um certo ou errado, certo eu ou acho que tem errado, aquele que com funciona certeza. para você. Mas, para mim, o estabelecimento das metas é tudo para, no final, direcionar qual que é uma agenda campeã que eu tenho que ter. Uhum. Porque Isso. tudo aquela coisa, hierarquia das coisas, sabe? Lembra? Mapear, fazer um diagnóstico das minhas outras áreas, para não ter descompasso, para no final eu conseguir ter uma agenda. Porque a gente precisa saber, o exercício oposto é o verdadeiro. A tua agenda, ela precisa refletir as suas metas. Uhum. O problema é quando você tem uma agenda que não tem congruência nenhuma com a sua central de prioridade. Achei tão legal no podcast que eu gravei com a Cris Junqueira, ela falou que a cada 3 meses ela tomba toda a agenda dela. É tipo achei- cancelar cartão, né? Eu falei assim, como assim tomba? Caio, eu tombo minha agenda. O pessoal fala assim, a cada 3 meses fala assim, tomba tudo. É como se eu desse um reset total. Aí eu volto a revisar tudo. Aí tem a reunião que eu deixo. Essa aqui mantém, essa aqui eu vou tirar. Esse horário não existe mais. Por quê? Pra ela garantir que ela tá on track. A Faria Lima, ela se movimenta muito por tri. Aham. Sim, verdade. Né? Ela se movimenta muito por tri. Empresa Então, listada, pô. empresa listada. Trimestre, você disse. Por trimestre. Então você viu que ela faz o check-up e a cada tri ela tá revendo toda a agenda dela, porque a agenda dela precisa refletir as O metas, tanto objetivo. das companhias, também a meta que ela tem com a família dela. Então, no final das contas, toda essa arquitetura de metas é para no final o quê? Prático. Uhum. Você ter um norte de qual que é a tua agenda amanhã.